Olá, queridas amigas, queridos amigos, companheiros, companheiras. Hoje vim aqui comentar um pouquinho sobre esse Brasil sequestrado pela extrema-direita e um pouquinho do que um historiador, do ponto de vista de um historiador, como é que a gente pode entender esse cenário, né? Importante a gente identificar que nos últimos anos o Brasil tem vivido um processo de corrosão institucional promovido pela extrema-direita. Não se trata mais apenas de um discurso ou de discursos radicais e projetos retrógrados atrasados. O que está em jogo é uma tática internacionalizada que combina desinformação, aparelhamento do Estado, chantagem parlamentar e tentativa de controle das instituições republicanas. Em outras palavras, o país está sendo mantido como refém por setores que não aceitam as regras democráticas quando estas não lhes favorecem, mesmo que essas regras democráticas sejam parte de uma democracia burguesa. Veja, eles já têm inúmeras regalias nessas regras democráticas, mas mesmo essas regras eles não querem mais aceitar. E aí utilizam da tática do sequestro institucional. O recente apagão legislativo de 2 dias no Congresso Nacional, agora, nesse mês de agosto, nesse início de mês de agosto, revelou de forma muito simbólica essa estratégia de sequestro institucional. Lideranças bolsonaristas travaram votações e atividades parlamentares com o objetivo de desgastar o governo e ganhar visibilidade junto às suas bases, como bem apontou o estrategista político Paulo Loyola em uma entrevista recente ao Conexão Brasil de Fato. Não havia ali, nesse apagão, nenhuma pauta legítima ou urgência concreta, apenas o uso da máquina pública como palco de obstrução, teatralidade e chantagem. E isso é ruim porque trava inúmeros projetos que seriam de benefício para o povo, de benefício para o Brasil, como a isenção do imposto de renda, por exemplo, de 2 ou até 5 salários mínimos. Né? Essa prática ela segue um padrão que já é observado em outras democracias, que também já foram capturadas pela extrema-direita. O Steven Levitsky, em Como as Democracias Morrem, um livro que foi publicado aqui no Brasil pela editora Zahar em 2018, ele fala que hoje os golpes não se dão mais com tanques nas ruas, em alguns territórios. Em alguns territórios ainda assim, mas em muitos já não se precisa mais de tanques nas ruas, mas sim a captura gradual das instituições, sob uma aparência de legalidade. E é bom a gente sempre destacar que o caso do Brasil aqui não é isolado. Nos Estados Unidos, Donald Trump tentou reverter sua derrota eleitoral em 2020, estimulando a evasão do Capitólio. Vocês lembram disso? E depois, recentemente, quando ganhou a eleição, soltou todo mundo. Deu anistia para todo mundo, inclusive para inúmeros criminosos bem complicados. Na Hungria, o Viktor Orbán dominou o judiciário, a mídia e alterou leis eleitorais para se perpetuar no poder. Mas a gente pode citar também o Netanyahu em Israel, a gente pode citar o Bukele aqui na América Central. No Brasil, Jair Bolsonaro tentou um caminho bem semelhante. Montou uma ABIN paralela, flertou com o golpe militar, organizou sabotagens dentro da Polícia Rodoviária Federal durante o segundo turno das eleições de 22 e terminou com a tentativa de insurreição no dia 8 de janeiro de 23, a tentativa de golpe que envolvia inclusive uma tentativa de assassinar o Lula, presidente eleito, o Alckmin, o vice-presidente eleito e até o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Essa mudança de estratégia da extrema-direita para tentar golpes, e aqui é muito visível aqui no Brasil. Se antes o bolsonarismo apostava em rupturas muito abertas, hoje o foco está na ocupação dos espaços institucionais. A extrema-direita entendeu que pode fazer mais estrago usando as brechas da democracia do que rompendo com ela abertamente. E essa tática inclui o quê? A tentativa de deslegitimar permanentemente o Supremo Tribunal Federal e o TSE,
as urnas, né? O uso de CPIs como instrumento de intimidação política e não de apuração de fatos. Vocês lembram a CPI do MST, por exemplo, e até a própria CPI do INSS, né? Foi usado para pressionar o governo, como se o governo Lula fosse o culpado e não o governo Bolsonaro. Outra tática, o estímulo à radicalização de militares da reserva e das forças de segurança, a pressão sobre o legislativo com pautas bomba e ameaças de obstrução como essa, o uso das redes sociais como fábrica de narrativas conspiratórias e mobilização artificial. O que está em jogo, então, é a criação de uma situação de sequestro institucional. É esse o ponto que eu quero chegar. A extrema-direita não busca apenas disputar o poder, ela busca deslegitimar toda forma de governo que não seja o seu, toda forma de poder que não seja o seu. Inclusive ataca movimentos sociais, sindicatos, mobilizações da esquerda. Qualquer momento em que a esquerda se organiza e se mobiliza, ela é criminalizada. Agora, quando eles se mobilizam para inclusive tentar um golpe de Estado, não. Aí é liberdade de expressão, né? Entre aspas, claro, né? Para isso, utiliza o Congresso como um campo de batalha bem simbólico e os meios de comunicação alternativos, majoritariamente os digitais, mas não só grandes mecanismos de comunicação de grandes jornais, imprensa, também dão ibope para isso, mas eles usam isso tudo como uma trincheira ideológica muito forte. Esse método é bem descrito pela Wendy Brown, filósofa e política norte-americana, que alerta para os perigos do autoritarismo neoliberal, que é uma combinação de desregulamentação econômica, conservadorismo moral e desprezo pelas instituições democráticas. Tudo embalado sobre o discurso da liberdade individual. Aqui, vale lembrar, liberdade virou sinônimo de destruição do bem comum, tá? O debate público foi sequestrado por slogans vazios e o Estado ameaçado por bancadas que se organizam não em torno de programas ou valores, mas de interesses corporativos e ideológicos. A democracia brasileira, com todas as suas falhas e limitações históricas, e como a gente disse no início, limitações que beneficiam em muito a burguesia, está diante de um dilema. Ou enfrenta com firmeza o avanço da extrema-direita institucionalizada, ou aceitará viver sob sua chantagem permanente. E não se trata de exagero retórico não, hein? O mesmo grupo que tentou um golpe em 2022 agora ocupa cadeiras no Congresso, cargos em governos estaduais e espaços estratégicos nas políticas e nas forças armadas. Em vez de responder por crimes cometidos, eles buscam transformar suas ações em opiniões políticas. É o que o Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, está fazendo lá nos Estados Unidos. Está tramando contra o Brasil, o tarifaço do Trump contra o Brasil é sim tramóia dele, ele está envolvido nisso. A lei Magnitsky contra o Trump, contra o Alexandre de Moraes, tem dedo dele sim. Até onde o dedo dele vai a gente não sabe, né? Mas eles estão tramando. E estão se colocando como se são opiniões políticas. Não, são traidores da pátria. Inclusive é o que o jurista Rubens Casara chama de pós-democracia autoritária, onde os instrumentos formais da democracia são usados para fins antidemocráticos. E agora é importante, a resistência nossa, ela não se dará de forma automática. Não basta a gente confiar que o tempo ou as instituições resolverão o problema. A extrema-direita aposta justamente na nossa apatia, na desmobilização e no nosso cansaço. Por isso, a resposta precisa ser ativa. Política institucional e social, mobilização de rua. Isso significa o quê? Que a gente precisa fortalecer os meios de comunicação comprometidos com a verdade, Brasil de Fato, outras palavras, Nexo, Carta Capital, ICL. A gente precisa investir na educação crítica, especialmente nas periferias, escolas públicas. A gente precisa reorganizar a base popular em torno de pautas concretas e não apenas simbólicas. É o fim da escala 6x1, é pela taxação dos bilionários. A gente precisa proteger o sistema eleitoral e as instituições republicanas dos ataques cotidianos e a gente precisa sim melhorar eles. Porque a nossa participação não pode se dar apenas de 2 em 2 anos em voto. A gente precisa ter um sistema eleitoral que seja democrático e que estimule a participação popular em plebiscitos,
de diversas outras formas, né? A gente precisa reivindicar a política como ferramenta de construção coletiva e não como um espetáculo para fazer corte para o Instagram. Como bem afirmou a Marilena Chauí, a democracia não é um dado, mas é uma tarefa. Não se possui uma democracia, luta-se por ela todos os dias. Bom, se a gente não quer ser refém, a gente não pode se calar. O Brasil não pode aceitar o papel de refém. O sequestro das instituições por setores autoritários deve ser nomeado com todas as letras e combatido com todas as forças legítimas da sociedade civil, dos movimentos sociais e do campo democrático. O autoritarismo não pede licença. Ele avança, onde encontra silêncio. Mas como nos lembra Eduardo Galeano, a história nunca diz adeus. Ela diz até logo. O que estamos vivendo não é o fim da democracia, mas é um alerta urgente de que ela precisa, mais do que nunca, de defensores atentos e organizados. Por isso, bora se organizar, bora sujar a mão, bora gastar a sola da bota, se organizar e enfrentar essa extrema-direita nos nossos territórios, nos nossos locais de moradia, nos nossos locais de estudo, nos nossos locais de trabalho. Bora?